Começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido simultaneamente aqui pela Rádio Câmara, nos 93,9 FM e também na TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nosso convidado hoje, aqui nos estúdios da emissora, é o Relações Públicas e pesquisador ferroviário Rafael Prudente Corrêa Tassi, que está lançando esse livro, Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eu queria primeiro, Rafael, agradecer você pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco sobre esse bonito trabalho aqui. Eu que agradeço, o convite de vocês e esse espaço aqui para poder falar um pouco desse trabalho. Eu vou falar um pouco da Companhia Paulista, que tem tanta importância e influência aqui em Bauru e na região. Eu queria que você nos contasse, Rafael, como que surgiu a ideia de produzir um livro como esse. Nós conversávamos antes da gravação da entrevista e você me dizia que era um capítulo que se tornou um livro. Como que foi todo o espaço em que você teve a ideia e fez toda a pesquisa? Eu fui convidado para fazer esse capítulo, de um livro que tinha o título de Locomotivas Elétricas do Brasil. Isso foi em 2003, pela Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem. É a única associação no Brasil voltada para pesquisa histórica de ferrovia, brasileira. E chegaram para mim, o pessoal da Memória do Trem, falou: você pesquisa bastante ferrovia de São Paulo, você cuida da parte de São Paulo, que é a mais volumosa. A grande maioria das ferrovias eletrificadas no Brasil foram aqui no estado. Eu falei, tá bom, vamos tocar esse barco aí. E eu comecei a pesquisar, a pesquisa foi tomando um tamanho muito grande, uma proporção muito grande. Há uma riqueza de documentos vasta, no Museu da Companhia Paulista, lá em Jundiaí, que foi a base dessa pesquisa. Toda a pesquisa foi feita naquela documentação. E chegou num ponto que falou, não, vamos ter que dividir isso. Primeiro, tratando das três grandes de São Paulo, eu achei que ia dar um livro. E depois a gente viu que não dava, tinha que ser um livro para cada uma. E escolhemos a Paulista primeiro, porque eu fiz uma pesquisa em ordem cronológica. E sendo a Companhia Paulista a primeira grande ferrovia brasileira a introduzir a tração elétrica, começamos por ela até para dar um melhor entendimento para as outras que eu pretendo abordar futuramente. Onde você buscou material para essa tua pesquisa? Falando aqui especificamente da nossa cidade, da nossa região. Então, eu aqui especificamente da região, tinha um senhor em Jaú, seu Francisco Pereira, que não é ferroviário também, tinha pai ferroviário, tio, sobrinho, papagaio ferroviário, mas ele não foi ferroviário, mas era um ferroviário de coração. E ele fotografou muito na região, E o filho dele, meu amigo, Ângelo, a gente conversou quando eu estava fazendo trabalho, falei, Ângelo, você me cede imagens, do seu pai, Infelizmente o pai dele não viu o livro, faleceu um pouco antes. E aí eu captei essas imagens, muitas das imagens do pai dele feitas aqui na região para o livro. E teve um outro senhor que não trabalhou na Paulista, ele fez um estágio numa linha bem distante daqui, lá perto de Araras, e ele tinha parentes aqui na região. Ele fotografou muito nesse trecho, principalmente no antigo trecho Bauru-Garça, que passava por Piratininga, Brasília, Alba, Cabralha. E eu procurei colocar muita imagem desse trecho, porque é um trecho que já não existe há muito tempo. E ele era muito específico, ele era muito particular dentro da Companhia Paulista. Então eu me preocupei realmente em trazer essas imagens para o livro, e ilustrar bem essa região, que é uma região tão importante aí, que encaixa-se muito bem na história aí por diversos motivos. Agora, eu sei da tua grande identificação com a questão das ferrovias, mas ela é uma motivação muito mais passional do que racional. Você não teve ninguém na tua família que foi diretamente ligado a trem? Sim. Começou muito passional, pela miniatura, para fazer uma miniatura correta, modelar corretamente, operar a ferrovia corretamente como era de verdade. E daí eu, conhecendo a ferrovia, eu fui ganhando tendo uma outra visão dela. Óbvio, eu gosto muito, tenho uma paixão muito grande, mas eu também fui entendendo a importância dela para o que a gente tem hoje, para a gente estar onde a gente está hoje, como ela contribuiu para o Estado e para o Brasil se desenvolver. Então, a ferrovia ela é muito rica, ela reúne muitas matérias, Você estudar ferrovia, você vai entender de geografia, de história, de economia, de política, de engenharia, aí entre
engenharia civil, elétrica, mecânica. Então ele é um universo muito rico e eu tenho muito prazer em conhecer, né? Então é isso que me liga com a ferrovia. Agora, falando especificamente do conteúdo do livro, qual é o caráter dessa obra? Tem caráter documental, acadêmico, ou o público-alvo seriam aqueles saudosistas que a gente tanto conhece, né? Aqui em Bauru principalmente, né? Quanta gente se lembra dos trens, defende a volta dos trens. Qual que é o objetivo e o público-alvo desse teu livro? Então, ele atinge diversos públicos, né? A partir do momento que eu trato de material rodante, né? Então, eu conto a história das locomotivas para falar dessa passagem da tração elétrica, né? Então eu tenho que falar um pouco de engenharia. Então ele atende um pouco os engenheiros, né, que gostam do assunto, têm interesse em conhecer como se desenvolveu vários aspectos da engenharia. Ele vai atender historiadores, porque ele é um livro embasado em documentos, ele conta história, né? Eu procurei dar uma narrativa bem didática, né? Apesar de ter muito dado técnico, eu procurei dar uma leitura bem corrida, né? Não ser muito travado. Vai chamar a atenção e vai interessar para os apaixonados, né? Para os saudosistas, principalmente por conta das imagens. São 402 fotografias feitas entre 1920 e 1999. Então vai remeter aí a muitas lembranças. Ele é um livro que atende a muitos públicos. A gente estava conversando antes, falei, não sei te definir exatamente. Ele abrange muitos interessados de diferentes formas. E o livro traz algumas curiosidades também? Ah, sempre tem, né? Dá para contar alguma? Dá para contar algumas. Eu vou contar uma curiosidade de uma locomotiva. A Paulista, ela comprou, no final da década de 20, ela procurou melhorar o seu serviço e fazer trens rápidos. Na época, um trem rápido era 140, 150 km por hora. Isso era uma tecnologia em nível mundial. Era o top de linha que se praticava. E a Paulista trouxe uma locomotiva suíça, foi a única que veio para o Brasil, foi a única de fabricante suíço que ela trouxe, e que tinha um sistema de transmissão muito engenhoso, é uma obra-prima da engenharia suíça, foi desenvolvida por um alemão, e de fato a companhia, através dessa locomotiva, que infelizmente não sobreviveu, em 1970 ela foi cortada, ela conseguiu empreender aqui trens rápidos ali na faixa dos 140 por hora, lá no finalzinho da década de 20, começo da década de 30. É interessante olhar isso e ver o quanto a gente regrediu, né? Já trabalhava-se naquela época com velocidades razoáveis, né? Hoje mal tem trem de passageiro e os que tem vão trabalhar aí no máximo 80 km por hora. Né? Uma outra curiosidade interessante que traz muito contexto de época é o apelido de duas locomotivas. Uma é a Vandeca. A Vandeca tem um exemplar aqui reformado na gare da estação, com a primeira pintura da Companhia Paulista. Esse apelido foi dado por um maquinista, o Tostão, um maquinista muito famoso lá na companhia. E um dia ele parou lá na gare da estação de Campinas, estava com um trem de passageiro e com a Vandeca, que até então não tinha esse nome, e desceram do trem o Roberto Carlos e a Vanderleia, né? Cantores famosos aí da Jovem Guarda. E ele fez uma alusão, ele comparou a Vandeca com a locomotiva nova, né? Com a V8 e falou, olha como ela é curtinha em relação à V8. Curtinha como a mini saia da Vanderleia. E aí pegou o Vanderleia, a Vanderleia, a Vandeca, e esse apelido ficou, né? E um outro é a Russa, né? Que também tem um exemplar aqui, está aguardando a reforma, já tem até a tinta comprada para pintar, pelo que eu fiquei sabendo. E a Russa é uma locomotiva fabricada pela GE, americana, e isso foi uma encomenda de uma ferrovia soviética, isso em 1946, logo no pós-guerra, né? E quando estourou a Guerra Fria, os Estados Unidos embargou a venda, não deixou a GE concluir a venda porque estava exportando tecnologia de ponta para os inimigos comunistas, né? E a GE se viu com aquele contingente de locomotivas de uma característica muito específica e que poucas ferrovias no mundo teriam capacidade de absorver uma locomotiva tão grande e de tamanha potência. E a Companhia Paulista acabou adquirindo 5. Quando elas chegaram, diversas peças dela tinham a foice e o martelo estampado. Então, por essa história aí, o Russa pegou,
né? É um apelido universal. Aí no meio ferroviário, falar russa, todo mundo conhece, né? Essas são uma das curiosidades, dentre muitas aqui. Se eu for lembrando aqui, eu vou ficar até amanhã falando para você. Diz uma coisa, Rafael, eu queria uma análise tua com relação ao futuro dos trens, porque nós passamos por um momento muito delicado, falando especificamente de Bauru, né, com relação à infraestrutura precária do trânsito. O nosso trânsito, ele apresenta características de cidades como São Paulo, por exemplo, sendo uma cidade do interior de 350 mil habitantes. E a gente sabe que muito da solução passa pelo transporte coletivo e pelo retorno dos trens, né? Nós falamos aqui dos entusiastas dos trens, né? Por que não pensar no VLT, por exemplo, né? Num futuro a médio prazo. Eu queria a tua avaliação, se dentre as tuas pesquisas dos trens no passado também constam os trens para o futuro. Até final da década de 50, trabalhava-se bons planejamentos, né? Alguns não deram certo, mas havia essa preocupação com planejamento, pensamento a longo prazo, para o transporte ferroviário. Isso foi se perdendo, né? Final da década de 50 você começa investimentos de curto prazo, meio tapa-buraco, ajudou muito, não vou dizer que não, né? Esses investimentos feitos, mas não resolveu a questão. Então, eu entendo, né, e muitos entendem que o transporte ferroviário, tanto urbano, interurbano, né, intercidades, como para carga, ele é extremamente viável e necessário, né, muito competitivo. E o Brasil precisa disso. Mas antes do Brasil chegar nisso, o Brasil tem que passar a ser um país sério. Porque ferrovia é investimento de longo prazo e sem seriedade não vai para frente. Tá certo. Só pra gente encerrar, conta pra gente aí como os interessados podem adquirir o livro. Por enquanto as vendas estão mais concentradas na editora, né? E comigo. Quem quiser adquirir comigo ainda tem a chance de ter um autógrafo, né? Pode me contatar pelo e-mail lecpef205@gmail.com. As letras são as iniciais do livro. Certo. E no site da editora da Memória do Trem, que é www.trem.org.br. E aí são duas opções, né? O livro em capa dura. Exato. O conteúdo é o mesmo, né? Sim. Foi feito dois tipos de acabamento de capa. O brochura, que é R$78, e o capa dura, que é R$105. A este valor soma-se o frete, dependendo da localidade que o comprador estiver residindo. Poxa vida, bate-papo super bacana aqui no Espaço Aberto com Rafael Prudente Correia Tassi. Ele é autor do livro Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Obrigada pela presença. Poxa vida, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sucesso de estar nas aqui. vendas e a gente espera que venham outros. Com certeza, virão. Tá certo, Rafael. Obrigada a você pela sua presença e você pela sintonia aqui conosco, tanto na TV como na Rádio Câmara. Até a próxima.